prezado aluno do Instituto Bíblico de Campinas. É uma honra novamente estar com vocês aqui, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos dando aí continuidade, na nossa matéria Evangelismo e Missões. E hoje entrando aí no capítulo 6 da nossa apostila, ali passeando ali um pouco no campo da antropologia cultural. Tenho certeza que será muito boa e vai servir muito para todos aí os seminaristas, do nosso Instituto Bíblico. Vou partilhar com vocês aqui o nosso slide para darmos continuidade. Bom, temos aqui o curso médio em teologia, autor, professor, pastor Reinaldo Pinheiro, o professor Juan Campos, sou eu, diretor do nosso instituto, pastor Jorge do Vale, e a nossa apostila é adaptada pela equipe redatorial do Instituto Bíblico de Campinas, tá? Que está ali localizado na Avenida Dr. Campos Sales, 378, ali no primeiro andar, no centro de Campinas. Bom, o que estudamos já no capítulo 1, definição de missão, capítulo 2, ganhar almas, capítulo 3, evangelismo e missões, capítulo 4, o ide de Jesus, capítulo 5, o que mantém a obra missionária, foi a última aula que nós abordamos, e hoje entraremos aí na áreas que envolvem missões, passeando um pouco para o campo da antropologia, e da cultura, e então na próxima aula entraremos em missões transculturais. Bom, o que estudaremos? Áreas que envolvem missões: antropologia, etnologia, cultura, evangelizar e não colonizar, Paulo, missionário dos gentios. Bom, seja organizado, tenha foco e disciplina, desconecte toda o seu celular, no WhatsApp, Telegram, fuja das distrações, estude em local apropriado, anote tudo sempre, leia o seu livro, responda os questionários ao final de cada lição. Introdução, antropologia. Bom, antes de lermos aqui, vamos então entender o que é aí a antropologia. A antropologia é uma ciência humana mesmo. É uma ciência nova, até porque antes da Idade Média não se ouvia falar em antropologia, não se ouvia falar em psicologia, não se ouvia falar em muitas matérias, em muitos ramos, em muitas doutrinas e estudos aí que hoje temos por conta do desenvolvimento aí do antropocentrismo na Idade Média já. Antes da Idade Média, as matérias, os estudos, as doutrinas que era buscado era teologia, era artes, matemática e também filosofia, que é aí considerada irmã, ou irmão da teologia. A antropologia começa a ser desenvolvida por volta aí da Idade Média, no início da Idade Média, com René Descartes falando, trazendo uma abordagem, uma aplicação, que a verdade não se pode ser definido como verdade se não estudar os seus compostos ou não estudar os seus fragmentos. Então, até antes aí da Idade Média, não se ouvia falar desses fragmentos, segundo Descartes, de uma verdade absoluta ou de uma verdade. Não se pode conhecer na sua totalidade sem conhecer os fragmentos. É o que Descartes abordava. Então, para entender o ser humano, na Idade Média surgem os racionalistas, os iluministas. Vocês vão estudar bastante sobre isso, até na antropologia mesmo. Não é a nossa matéria é Evangelismo e Missões, mas entrando aqui numa introdução um pouco sobre isso, com os racionalistas, com os iluministas, começa a surgir então bastante perguntas relacionadas ao homem. Por exemplo, o que é o homem? Vamos trazer uma definição da natureza do homem, do que é o homem, da origem do homem. Esse estudo vai se chamar, no grego, o estudo do homem, a antropologia. Lembrando que antropos seria homem
né? E logia seria estudo. Então vamos fazer agora uma antropologia e estudar qual é a origem do homem, o que é o homem, né? Como separar, fazer a segregação, destacar, diferenciar o homem dos animais, né? Um ser que contém uma inteligência de um ser que talvez não contenha inteligência. Então começa a buscar, logo na Idade Média, na verdade até um pouco depois da Idade Média, saindo um pouco da Idade Média, uma observação mais profunda sobre a antropologia. Tive que fazer um pouco, né, dessa definição para você, trazer um pouco dessa introdução, porque alguns talvez não vai saber separar o que é uma antropologia física para uma antropologia cultural. Então, assim, a antropologia física vai observar mais o comportamento humano, o ser humano em si. Agora, a antropologia cultural vai analisar os costumes do homem, a cultura do homem, até porque o ser humano é o único ser, né, assim, terreno, que consegue desenvolver culturas, tá? Por exemplo, uma girafa não consegue desenvolver uma cultura. Um macaco não consegue desenvolver uma cultura. O ser humano, sim. Se um ser humano for colocado dentro de um ambiente, numa certa cidade, numa certa aldeia, se aquela aldeia já não tiver uma cultura, porque provavelmente deve ter sim uma cultura, é óbvio isso, mas se ele for o primeiro a chegar ali e depois, né, chegarem outras pessoas, ele vai promover uma cultura, ele vai gerenciar uma cultura, ele vai fundar uma cultura. Então, tanto na antropologia física e cultural, o homem é o ser para ser observado, é o ser para ser pesquisado. Desenvolvi um slide aqui, de uma forma introdutória, né, sobre a antropologia. Bom, o ramo da antropologia é muito vasto. Há a antropologia física, como eu citei para vocês aqui, e a antropologia cultural. A física estuda o homem do ponto de vista físico, enquanto que a cultural analisa a cultura do homem, e o seu auxílio é essencial porque é através dela que conseguimos descobrir os costumes de um povo. Então, o campo antropológico, né, é muito profundo e ao mesmo tempo é muito recheado de conteúdo. É muito importante, irmãos, vocês, quando tiverem essa matéria antropologia, deram uma boa de uma lida, uma boa de estuda, porque vai responder algumas questões muito interessantes aí da nossa sociedade. Por exemplo, você vai observar que existe uma ortodoxia antropológica. Vai existir muitas, mas muitas pessoas, né, trazendo uma falsa antropologia ou uma doutrina muito equivocada e muito distante do que a Bíblia Sagrada nos informa. A Bíblia fala sobre antropologia. A Bíblia vai trabalhar também apresentando, né, a origem do homem, o que é o homem é pó da terra. Então, pelo menos eu creio que vocês entenderam isso, a diferença, né, entre a antropologia física e a antropologia cultural. Dentro da antropologia cultural, tem uma matéria que nós estudamos que é etnologia. O que é etnologia, Juan? Vamos lá. Vejamos uma definição do livro do professor de etnologia, Lothar Kaiser. Etnologia é a ciência dos modos de vida de população humana. Por exemplo, totalidade de indivíduos de uma espécie que vive numa determinada região, formando agrupamentos separados entre si, que se distinguem um dos outros pelos tais modos de viver. Modo de viver aqui representa tudo o que é necessário e empregado para a formação e garantia da sobrevivência. Concluímos que etnologia é o estudo dos povos e da sua cultura. Cultura. Muitas das vezes surge a pergunta: qual a necessidade de preparar um missionário se é Deus quem envia ele?
E é ele quem orienta. No entanto, é nossa responsabilidade conhecermos os povos a quem somos enviados, pois Deus não fará por nós o que nós mesmos podemos fazer. Às vezes as pessoas fazem uma inversão de valores e tentam usar Deus como servo, pois dizem, o Senhor está me enviando, então proverá tudo. E ficam na inércia. Porém o Senhor proverá aquilo que não estiver ao nosso alcance e o que pudermos fazer, Ele não fará por nós. Milagres são da competência divina, porém conhecer a cultura para a qual estamos sendo enviados é nossa responsabilidade. Juan, por que é importante saber o que é antropologia cultural? Por que é importante saber o que é etnologia? Se é Deus quem envia o missionário. É a mesma coisa, provavelmente você já ouviu por aí, a pessoa dizer assim, o pregador não precisa estudar, o pregador não precisa ler, o pregador não precisa buscar conhecimento, não precisa fazer sua inscrição num seminário teológico, porque ao abrir a boca é Deus quem vai dar as palavras. Aí o pregador chega no púlpito, não lê, não estuda, não busca, não faz um sermão, não sabe como desenvolver o sermão, não sabe o que é um sermão textual, um sermão expositivo, um sermão temático. Aí quando chega no púlpito, abre a boca e não fala nada com nada. Isso se chama preguiça. Charles Spurgeon, se não me falha a memória, foi ele que falou sobre isso, que se o pregador não investe em livros e na oração, não pode colher no púlpito. E da mesma forma o missionário. Não tem como o missionário fazer um trabalho bem sucedido, né? Não tem como o missionário fazer um excelente serviço para o reino de Deus se ele não tiver um conhecimento, além de teológico, um conhecimento cultural para entrar em certa cidade, para entrar em certo país, para entrar em certas culturas. Muito importante para o missionário saber, por exemplo, vou para um outro país, a quantidade de população que existe naquele país. Vou entrar numa aldeia. Qual é a cultura? Qual é o costume? Qual é a crença majoritária deles ali? Isso é o estudo que o missionário deve fazer. Não é Deus que vai revelar para o missionário isso. Deus não vai chegar para o missionário e revelar, olha, ali a quantidade de população é X, ali o líder deles é este, a crença dele é esta. Não, você vai ter que fazer uma pesquisa e estudar sobre isso. Isso é antropologia cultural. Isto é etnologia. É você que é missionário, que sente essa chamada, se preparar para isso e falar, vou estudar aquela nação, vou estudar aquela cultura, vou estudar aquela etnia. E isso é papel do missionário. Quer ver um exemplo nítido? Pessoa que vai para uma outra cultura, vai para um outro país e não faz um serviço excelente, não faz um ótimo serviço, é quando ele chega até a outra cultura, né, e comete aquilo que nós chamamos de ideologia cultural, por falta de conhecimento. O que é uma ideologia cultural? Uma ideologia cultural é quando você coloca ou pensa que a sua cultura é maior, é mais soberana do que a outra cultura. Isso é ideologia cultural. E nesse processo de ideologia cultural, além de ser um problema para o missionário, pode acontecer aquilo que nós chamamos de choque cultural. Isso se o missionário não tiver um preparo suficiente para fazer e exercer a obra missionária. O que é então esse fato de ideologia cultural? Vamos lá. Nenhuma cultura é superior à outra. O conhecimento da cultura do outro povo pelo missionário se faz necessário para o sucesso da obra, para o bem do povo que recebe o missionário e para o bem do próprio missionário. Às vezes, nós nos achamos superiores por morarmos em uma cidade grande, em um país ou uma região desenvolvida, tecnologias a nosso dispor e etc. No entanto, isso é somente uma questão de ponto de vista. Porque dentro da nossa cultura, talvez nós nos saímos bem. Mas em outro, por mais primitivo que nos pareça, provavelmente não teremos o mesmo sucesso. Por mais difícil e diferente seja a outra cultura, você
tem que respeitar porque seria muito difícil, ou será muito difícil, você se adaptar naquela cultura. Assim como aquela pessoa teria uma baita dificuldade em se adaptar na sua cultura. Por isso que nós recomendamos o missionário, antes de ser enviado, se preparar. Tá? Buscar um conhecimento, ser teórico, até porque na prática você só vai conhecer quando chegar no momento e utilizar da praticidade, porém o conhecimento teórico precisa muito missionário. E para você ter uma ideia, olha como é interessante. Olha esse slide aqui, ó, a cultura e os hábitos. Conta-se uma história de um indiano que viera estudar em uma universidade, né, americana, e na hora da refeição, um estudante americano começou a zombar do estudante indiano, pois estava comendo com as mãos, como fazia em sua terra. Ao invés de usar talheres, como é costume ocidental, o estudante indiano respondeu: esta mão minha é sadia, eu o lavo e sei onde eu coloco. Porém, esse talher que vocês põem na boca é algo que passou na boca de todo mundo. Vocês o usam sem nem ao menos saber quem são essas pessoas ou se tem doenças. O estudante americano, na hora, calou-se e, pois se fizermos uma análise lógica, os indianos que comem com as mãos são mais higiênicos do que nós ocidentais que usamos talheres. Olha que interessante, uma questão que, se a gente parar para analisar, faz sentido. Um americano foi zombar um indiano e acabou ouvindo uma baita de uma repreensão, fazendo muito sentido. Às vezes, quantas vezes nós comemos em restaurantes sem saber como foi lavado, se foi lavado aquilo. Às vezes a pessoa até passou ali um rápido papel higiênico no garfo e acabou. A gente não sabe. Agora o indiano falou, eu lavei minhas mãos, eu sei onde eu coloco minhas mãos e sei a hora certa de comer com as minhas mãos. O indiano falou e deu um baita de um respaldo para o argumento dele. É por isso que eu sempre digo para todos os jovens que sonham em exercer o chamado missionário, né? Uma coisa é muito importante para o missionário: o respeito às culturas. Aquilo que a gente faz e acha que é a melhor e única maneira pode não ser bem assim. Respeite as culturas. Por mais primitivas que parecem, elas têm uma razão de ser, visto que o homem é um ser que adapta ao meio ambiente. Parte de sua cultura faz parte de sua própria subsistência. É aquilo que a gente estava falando, que a antropologia estuda. O homem é um ser, o único ser da Terra que consegue desenvolver aí uma cultura. Não se esqueça, quase tudo tem uma razão de ser e um porquê. As pessoas não agem de determinada forma porque acham que é mais interessante agir assim. O homem é um ser adaptável, por isso aonde chega ele procura se adaptar ao clima, à região e às dificuldades. Certo está que as culturas não são absolutas, elas mudam. Então, o importante, principalmente no campo missionário, é respeitar as culturas. Já falei isso, acho que na segunda, terceira aula, que um dia eu perguntei para um missionário, para 2 missionários, na verdade, qual era a maior dificuldade de um missionário. Ele falou, a cultura. O choque cultural é imenso. E se adaptar àquela cultura, respeitar aquela cultura e se enturmar naquela, se padronizar naquela cultura é difícil. É um trabalho árduo e difícil e tem que ser muito inteligente para conseguir se adaptar e se padronizar naquela cultura. Bom, evangelizar é diferente de colonizar. Falamos sobre isso, até falei para vocês sobre jesuítas, né? O missionário não pode esquecer que ele não está indo colonizar o país para onde ele é enviado, e sim evangelizar. Há missionário que, ao invés de fazer com que os autóctones, né, aquele que é natural do país ou da região em que habita e descende das raças que ali sempre viveram, se tornem cristãos, quer fazê-los se tornarem brasileiros.
alemães, americanos, etc. Como se sua cultura fosse meio de salvação. Não, irmão. O missionário precisa ter cuidado porque nossa interpretação ou interpretações de mundo, nossas ideologias de como deveria ser o mundo, muitas vezes está influenciada por nossa cultura, família e dogmas da igreja. Ele não deve perder tempo tentando fazer com que os nativos aprendam as definições teológicas e dogmáticas da instituição religiosa a qual ele pertence. O maior problema do missionário também que eu vejo é este. Você vai para uma outra cultura com seus dogmas, com seus princípios. E os seus princípios de correto e errado. Dos seus princípios de, não, se a pessoa dançar assim, tá errado. Se a pessoa andar assim, tá errado. E isso é um pressuposto cultural. Isso é um pressuposto da sua lente, da sua visão. A partir do momento que você chega na outra cultura, a partir do momento que você chega em uma outra etnia, você tem que lembrar disso. O seu propósito, o seu foco ali é aplicar e falar sobre Cristo. O seu propósito ali não é colonizar, o seu propósito ali não é formar seguidores de uma determinada igreja. O seu propósito ali é formar discípulos e seguidores de Cristo. E você precisa tomar certo cuidado com isso. O seu propósito tem que ser Cristo e sua mensagem, principalmente da cruz. Até porque a Bíblia vai se preocupar com isso. A Bíblia toda ela vai se preocupar com alguns pontos. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. E quarto, glorificação. A Bíblia vai se preocupar com isso. A preocupação do missionário tem que ser essa. Falar sobre a origem, falar sobre a criação, falar sobre a queda da humanidade, depravação total, falar sobre a redenção, salvação, soteriologia e falar sobre a glorificação. Falar sobre a conquista da igreja. E aqui eu até apresentei um slide para vocês. Apresente Jesus. O missionário deve procurar apresentar Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o amor de Deus que é derramado sobre toda a humanidade para a salvação de todos. O ladrão que estava na cruz não precisou fazer uma profissão de fé baseada em dogmas de nenhuma instituição cristã. Muito pelo contrário, mas Cristo garantiu que ele seria salvo, pois a salvação consiste em Cristo. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. E talvez um dos maiores exemplos, na minha concepção, além de Cristo, foi o maior exemplo de missionário para mim. Em toda a história da humanidade, depois de Cristo, ele vai ser para mim o maior exemplo de missionário, é o apóstolo Paulo. Olha aqui, ó. Paulo, um exemplo de missionário. Muitas pessoas podem se perguntar como pode Paulo, que não esteve entre os 12 primeiros que foram chamados, um perseguidor da Igreja de Cristo, vir a ser um dos maiores ícones da história do cristianismo. Alguém pode dizer que isso se deu graças ao chamado divino. Sim, sem dúvida, mas Paulo, mais do que ninguém, soube se desvencilhar do legalismo. Ele soube que ele se afastar do farisaísmo. Ele não era alguém que praticava apenas o judaísmo de uma forma nominal, isto é, judeu, só aos sábados nas sinagogas, assim como muitos cristãos o são somente aos domingos. Não, Paulo era fariseu, pertencia à mais legalista de todas as seitas judaicas que havia em Jerusalém. E Paulo agarrou a missão do evangelho com tanta força que era acusado pelos legalistas de profanador da lei. Chegou a repreender até mesmo Pedro, considerado coluna da igreja, por seu comportamento para com os gentios. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível.
Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, isso Pedro. Mas depois que chegaram os gentios, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram de circuncisão, ou seja, os judeus. Enfim, Paulo foi exemplo para os missionários do século XXI. Sendo alguém que soube respeitar a cultura dos outros, ele mesmo define isso muito bem. Olha o que Paulo vai falar, irmão. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, para ganhar os fiz-me como tudo para todos, para com todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo, sem sombra de dúvida, é o maior exemplo missionário, o melhor perfil missionário depois de Cristo que vamos ver. Um homem que se fez de fraco para ganhar os fracos, um homem que se fez sem lei para ganhar os sem lei, o homem que fez o homem debaixo da lei para ganhar aqueles que estão vivendo debaixo da lei. Esse é o missionário apóstolo Paulo, uma das maiores referências. Se você ainda não leu uma obra abordando acerca da vida de Paulo, estuda sobre ele. Procura na internet Paulo, escrito por White. É perfeito a abordagem dele. Eu tenho um outro livro aqui atrás, é esse livro aqui, ó. Paulo, é uma série. Não sei se vocês estão vendo. Este livro aqui foi escrito por Charles Swindoll. Aqui vai falar sobre o assassino de cristão que torna-se mártir do Evangelho. Irmão, você precisa ler este livro. Eu utilizei este livro aqui para conseguir dar aula fazendo uma abordagem introdutória na aula do ano passado. A matéria Epístola Paulinas, né, que eu abordei um pouco da vida de Paulo, um respaldo ali introdutório na vida de Paulo, eu utilizei esse livro. É fantástico este missionário. Precisamos seguir este exemplo de missionário. E quero convidar você a buscar este conhecimento sobre a história do apóstolo Paulo para absorver essa cultura intelectual. Isso é cultura intelectual. De você se padronizar em outras culturas para justamente ganhar aquele povo, para justamente apresentar Cristo para aquele povo. Como não falar de Paulo em Atenas? Como não falar de Paulo pregando justamente para os circuncidados? Paulo foi o maior exemplo e mesmo nos seus últimos momentos de vida, mesmo abandonando toda aquela cultura intelectual no sentido do farisaísmo, porque como eu falei nas outras aulas, um missionário vai renunciar muitas coisas. E Paulo renunciou tudo por amor ao cristianismo, por amor a Cristo. E até nos seus últimos segundos, seus últimos minutos, ele respirava ganhar almas. Que nós tenhamos esse desejo, que nós venhamos ter este mesmo propósito que Paulo tinha de anunciar o cristianismo e essa mesma inteligência que ele possuía. Hoje estudamos um pouco sobre antropologia cultural, sobre etnias, sobre etnologia. E óbvio que é uma visão introdutória, nossa matéria Evangelismo e Missões. Na outra aula vamos falar sobre missões transculturais. Como fazer a prova online? Acesse o nosso site www.ead.ibcamp.com.br. Usuário, coloque seu RA naquele espaço. Senha são os 6 números referentes à sua data de aniversário, e-mail obrigatório. Clique no nome da matéria no fim da página, Evangelismo e Missões, e entre com a senha Evangelismo 04.1, com minúsculo e sem espaço. Falei para vocês que, na minha concepção, Paulo foi um dos maiores
missionário, né, após Cristo, quero deixar um pequeno trecho para vocês aqui do finzinho da história deste querido apóstolo. Mesmo trabalhando profundamente no campo missionário, no fim de sua vida, terminou praticamente sozinho, sem auxílio, sem ajuda de ninguém. Cabeça de um lado, corpo no outro, tombou na terra como um mártir, mas foi recebido no céu como príncipe. Que nós venhamos ter essa força também. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Você sabe que vai morrer aqui em Roma. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho lembranças de quando Célia era criança. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trode, meu Deus, eu vi Cristo em você. Não adianta ficar andando por aqui como se os deuses já a tivessem levado. Não acha que os irrita agindo como se eles não pudessem curá-la? Eu tenho feito sacrifícios fielmente todo dia. Como é que vai a sua filha, meu amigo? Pior a cada dia. Faço sacrifícios a Bonadeia, mas ela não me atende. É o que acontece ao se confiar em Deus. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. O mesmo que fazem conosco. Vamos matá-los na calada da noite, atear fogo e queimar todos nas casas deles enquanto dormem. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Você fala como se nunca tivesse ouvido as palavras de Cristo. Você nunca caminhou com Cristo. Como pode saber que ele diria essas palavras diante de um mal como Nero? Silêncio! O que disse a eles? Que o amor é o único caminho. Acalme-se. Nenhum de nós caminhou com Cristo, mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Com todos os deuses como testemunha, eu digo que a morte dela cairá na sua cabeça. Basta! Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amor é o único caminho. E depois de tudo que viu, você ainda não acredita? Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Existe um outro jeito. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Não existe. Seu Cristo não resolve nada. Sentimentalismo acéfalo para os mais fracos e pobres para tornar a vida penosa deles suportável. Até que sejam enterrados e esquecidos. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso. Que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O amor que protege. Tudo crê, tudo suporta. Esse amor nunca perece. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. Seja como for, por favor. Eu nunca aceitei uma moeda pelo trabalho por Cristo. Jura? A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Rápido, me dê sua faca. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Somos romanos. Sempre fomos homens livres. Todo homem é escravo de alguma coisa. Rápido,
Viemos soltar vocês. Quem o enviou? Viemos em nome de Cristo. Você traz violência contra oficiais do governo em nome de Cristo? Chegou o momento de destronar o poder maldito e devolvê-lo ao povo. Você fica dizendo verdade. Verdade. Mas é só a verdade segundo você. Se fosse a única verdade, todos acreditariam nela. Nem tanto. Você vai morrer aqui. E sua causa vai morrer com você. Cristo já triunfou sobre cada inimigo pela cruz. Você diz ter vindo em nome dele. Mas está claro que você não o conhece. Ah. E você não tem a menor dúvida. Homens não morrem por algo de que duvidam. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. E se, depois disso, eu ainda não acreditar no seu Cristo? E se sentirá completamente amado. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Escute aqui, só existe um momento. Não sou eu, é o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. Viver é Cristo.